Silêncio, silêncio. Fala, família! Diego no volante, no podcast Sem Pauta Sem Vergonha com a lenda, Diário de um Uber. Ah, lenda pra ti, cara. Tu é um dos primeiros, né? Eu sou antigo, eu sou velho, mas aí ser lenda é outra história. Maquete, começou ali o Marcelo, depois tu, como é que foi? O quê? Não começou a gravar conteúdo na... Não. Tá, primeiramente, bom dia, pessoal. Tô aqui, ó, apresentar Diego Oliveira. Diego no volante. Diego no volante, sim, vai chegar. Tá ok. Eu sempre erro essa saída aqui, cara. Eu errei de novo. Toda vez que eu saio aqui, eu faço a mesma coisa, cara. Às vezes eu vou por lá e às vezes eu vou por aqui. Estamos aqui no Carrefour da Bento, foi nosso ponto de encontro do dia de hoje. E eu tô atrapalhado para sair, porque eu não tenho o hábito de vir aqui. Agora você chama. E daí eu sempre pego a saída errada, porque na verdade eu saio pela entrada. Mas aqui tá invertido, parece uma inglesa, né? Não sou louco. Estranho, né? Não sou louco. Diego Oliveira, tá certo? Isto. Diego no volante, acho que todos, se vocês não conhecem ainda, com certeza vão conhecer. Perfil no Instagram, no YouTube, influenciador digital e motorista de aplicativo, inscrito nesse canal de merda também aqui. E mais um convidado pro podcast Sem Pauta Sem Vergonha. Agora sim, vamos começar na nossa resenha, Diego. O que tá fazendo aqui? Boa, hoje aí, terça-feira, chovendo, né? Começou o outono valendo em Porto Alegre, eu acho. Poderia estar derretendo, mas vim aqui com meu amigo trocar essa resenha, essa ideia aí. Acompanho muito ele aí, a inspiração pra galera aí, né? Bastante tempo de história. Esse cara aqui que é o cara que faz 20 mil reais num mês comum. Não é mês de novembro, não é mês de dezembro, não é mês de Natal, eu tô errado. Não, foi em agosto, né? Mas aí tem uma resenha no meu grupo que eu fiz os 20 mil em agosto e depois tirei férias pro resto da vida, né? Porque não é pra qualquer, né? Que no tempo ali era o HB20, manual, tu pensa que ia tomar uns 3 Dorflex no dia, Torcilax, chegar com os joelhos inchados, assim, isso que eu ia te perguntar. Saber como faz, eu sei. Agora, conseguir é bem diferente. Conseguir é bem diferente. Qual é o segredo? Tem algum segredo para isso? Não. O segredo, eu acho que é ter um objetivo. Eu tinha um objetivo muito claro, que não era nem o dinheiro, né? Claro que a gente quer o dinheiro para pagar as contas, mas eu queria crescer no Instagram. E eu queria criar conteúdo. Queria criar conteúdo. E eu pensei, para eu crescer no Instagram, eu tenho que fazer alguma coisa diferente que ninguém fez. Aí eu vejo, daí eu pesquisei, eu vejo que os altos resultados é em dezembro, né? Uhum. E aí eu falei assim, então vou fazer isso aí em agosto. Porque no mês anterior eu tinha feito 15 mil. E aí eu falei, para fazer 20 mil é só mais 5, é só um pouquinho mais de esforço. Só mais 5. Mas na prática, meu mano, se não tivesse dado tão certo da minha rede começar a crescer, eu tinha desistido. Porque chegou ali no meio do mês, tava muito cansado mesmo, né? Mas aí o objetivo de fazer esses 20k foi ali a questão do crescimento do Instagram e deu bom, né? Hoje a gente já tá aí com 36 mil seguidores. Não, chegamos a 37, quase 38. Tá uma turma boa, hein? Mas ela vai ficar com dor nas costas, assim. Mas tu sabe, irmão, que quando eu dirijo, eu não tenho dor nas costas. Não, do Moisés é porque tem muita gente aqui dentro do carro. Boa. Não pegou a referência. Agora entendi. Eu senti dor no joelho. Eu tenho dor, não sabe onde eu tenho dor? Na sola do pé, cara. Na sola do pé? Se eu passo, é tipo aquilo que o jogador de futebol tem, fascite plantar, eu acho que é isso. Sim. O nome pra isso. Quando eu fico muito tempo, sei lá, 2 horas ou mais sem sair do carro, a sola do pé da minha perna direita, que é o do pé do acelerador do freio, né? Que Sim. é o que trabalha sempre na mesma posição. Cara, é terrível, tem que sair assim, é só sair da posição e voltar, que daí eu fico mais 2, 3 horas. Top. Cara, eu tenho uma curiosidade que eu vou ter que te perguntar, porque tu tem 10 anos de experiência. Quase, não, eu tenho quase 9, na verdade. Eu comecei em junho de 17 e tô até hoje aí, todos os dias na pista, literalmente. Cara, o que faz um cara continuar sendo um motorista de aplicativo nos dias de hoje, 9 anos depois, gasolina subindo, taxa descendo, que eu vejo muita gente na internet reclamando dos aplicativos, só que eu não vejo a galera que reclama saindo dos aplicativos. Parece aqueles caras masoquistas, tá ligado? Que tá apanhando, mas continua. Sabe por quê? Porque essa vida é uma merda. E a gente gosta da merda. Mas é boa pra caralho. Boa pergunta, cara. Tipo, eu acho que é o seguinte, no meu caso, tá? Falando do meu caso, respondo por mim e não pelos outros. Eu tenho quase 50 anos de idade. Claro, quando eu comecei eu tinha menos 10, né? Ou aproximadamente isso. Então, o mercado de trabalho meio que deu uma selecionada
enfim, né? Não estou muito bem posicionado no mercado de trabalho. Sim. E eu vi aqui uma oportunidade de ganhar de faturar um valor justo para que eu tenha a minha vida, né? É uma situação que eu sobrevivo e pago as minhas contas. É a melhor de todas? Não, não é. Mas daí tu vai começar a olhar para a CLT, o cara que não tem uma formação, não tem uma graduação valendo, o cara tira mais aqui do que na CLT, isso é fato, né, cara? E outra, o problema é a instabilidade dos aplicativos, que nunca sabe qual é a regra do jogo, se tu não vai ser bloqueado da noite pro dia. Enfim, lidar com pessoas também é complicado, mas muitas profissões lidam com pessoas. Quase todas, né? E por que tu é motorista de aplicativo? Cara, Mas eu tô vendo que tu tá usando isso aqui como uma forma de se colocar na internet, eu tô errado? Na internet. Cara, eu ser motorista de aplicativo foi algo muito doido que aconteceu na minha vida. Eu tava na Stone, ganhando 10 pau por mês quase. Stone era gerente de contas. Eu adoro isso, o carona olhando pro retrovisor. Não tá acostumado a andar de carona, né? Não tá acostumado a andar de carona. Ainda coloca a cabeça na frente onde tu precisa enxergar, né? Não, tudo certo. Você tava na Stone aí? Eu tava na Stone ganhando quase 10 pila por mês, com bonificações, tudo, né? Eu era gerente de grandes contas, atendia cliente de 200 a 600 mil mês. E a recente tinha comprado um carro na época, né? E aí eu fazia o aplicativo de renda extra. E do nada a empresa fechou onde eu tava. Eu atendia a rota ali da Lomba do Pinheiro. E eu recém tinha comprado o carro, parcela cara e tal, né? E aí a minha demissão eu achei muito injusto, né? Eu era um dos caras que mais vendia, com maior resultado. Foi demitido? Fui demitido. Quando isso? Isso aí foi faz mais ou menos 3 anos atrás. Ah, então tá recente, pós-pandemia então. Pós-pandemia. Depois não tinha mais pandemia. Sim, pós-pandemia. Exatamente. E aí aqui a nossa vida ela é dividida antes pandemia, no meu caso, antes pandemia e pós-pandemia. Exatamente, pós-pandemia. E aí eu questionei muito Deus, né? Eu sou um cara de fé, né? Sou evangélico, batizado, tudo. Falando, pô Deus, olha só, faço trabalho, não faço nada errado. Por que aconteceu isso comigo? Recém comprei o carro, como é que eu vou pagar meu carro, né? E aí fiquei questionando Deus ali. Daí depois eu fui num culto que o pastor falou bem assim: às vezes tu tem um plano, mas Deus tem um plano muito maior para ti, que o teu plano não é o plano de Deus. E aí parece que ele me deu que eu tava questionando, né? Aí eu falei, aí no outro dia eu falei, Deus, não sei porque aconteceu isso, mas tu deve ter um propósito maior na minha vida. Foi aí quando eu comecei a fazer a 99 de renda extra, né? Foi aí quando eu comecei eu falei assim, em questão, voltou no seguro, vou fazer o meu currículo, né? Porque eu sou formado, então eu tenho um bom currículo para pegar boas oportunidades. Enquanto eu tô fazendo meus currículos para entregar, vou fazendo o Uber de renda extra, ou 99 de renda extra, né? Foi onde que eu comecei a ter um resultado fora da média, porque a 99 aqui sempre foi muito mal falada por grandes influencers e tal, né? Olhando o retrovisor. Foi mal, desculpa. Cara, fica à vontade, eu só acho engraçado, tá tudo certo. Tu não me atrapalhou. Uma coisa que eu não comentei, o Diego faz 20 mil ou faz 15, depende do mês dele, só na 99, e diz ele que só trabalha em Viamão, é isso mesmo? Agora mais ou menos, eu troquei de carro, não dá pra ficar só em Viamão ali trabalhando. Tá com o BID agora, o BID, né? BID, aí eu fico ali em Viamão de quinta a domingo, né? De quinta só no final de semana? Pra fazer essa promoção, que é número de corrida. Então Viamão eu já conheço, sei que toca, sei onde ir, não ir, eu fico. Mas de segunda a quarta eu vou pra Porto Alegre, tudo depende da dinâmica que a 99 tá mandando pra gente. Se tá mandando promoção, se não tá mandando promoção e tal. E aí, voltando ali o assunto, né, cara? Eu te cortei, desculpa. Capaz, então, voltando ali o assunto, comecei a trabalhar no 99 e comecei a ter grandes resultados. E aí um amigo meu falou assim, Diego, será que o teu propósito não é ajudar as pessoas a ganhar dinheiro? Como assim? Cara, o que tu faz no 99, poucas pessoas fazem. A maioria não gosta da 99. E eu, será? Eu falei assim, será que é isso mesmo? Aí o que aconteceu? Então tá, vou pro Instagram. Fui pro Instagram, eu tinha uma página de rap no meu Instagram. Rap. Música, eu gostava de ver batalhas de rima, essas coisas. E aí eu cresci essa página ali com uns 12 mil seguidores mais ou menos. E quando eu comecei quando eu quis ser influencer para começar a mostrar o que eu falar faço, de aplicativo, eu alterei a página. Então eu começo como motorista de aplicativo já com 12 mil seguidores. Só que 12 mil seguidores nada a ver com o que eu faço. Pois é, como é que tu engajou esses caras? Aí que vai a sacada. Eu trabalho com a internet há mais de 10 anos, né? Então já tive empresa, já ganhei muita grana, quebrei.
troco toda a minha parte de perfil de seguidor, começo a postar conteúdo de aplicativo, ninguém curtia, ninguém via, só os meus amigos mesmo. Sim. Aí eu fui pro tráfego pago. Tá, começou a anunciar os meus vídeos, entendeu? promover. Então meus vídeos eu sei que era bom, eu sei que ia dar um engajamento, já que o Instagram não tá entregando, porque a minha página era de rap, do nada eu mudo pra motorista aplicativo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O algoritmo se atrapalhou. Se atrapalhou. E se tu não me pagar, se tu não me pagar pra eu te promover, tu vai ficar remando aí. E eu comecei a perder seguidores, né? Porque daí eu era de rap, aí foi pra motorista aplicativo, não tem nada a ver. E aí eu comecei a anunciar. E aí quando veio, meus vídeos começaram a engajar. Aí eu fiquei quase uns 2 meses anunciando, aí eu subi uns 3 mil seguidores. E aí quando veio, meus vídeos começaram a estourar. E aí eu parei de anunciar e ele foi crescendo. E aí eu entendi o meu objetivo. Lá atrás eu fui demitido no emprego que eu achava que era meu. Hoje, para ser influenciador digital e motivar várias pessoas a ganhar dinheiro no aplicativo. Tu não acha tanto quanto perigoso no sentido de alguém que está te seguindo aí, olhar o Diego fazendo 20 mil em agosto, se iludir, essa é a palavra, o cara se iludir e largar tudo, alugar carro, comprar carro para fazer os aplicativos sem entender o contexto, porque o Diego tem experiência, ele conheceu, ele estudou para aprender como é que funciona o negócio, mas o cara que te acompanhando lá, não, tu não acha que esse cara, vou sair da cidade, não precisa pegar uma tranqueira hoje, né? Não tô correndo atrás de passageiro. Hoje não. Tu entendeu a minha pergunta? Entendi. Cara, realmente tem um lado de ser perigoso, mas aí vai muito da pessoa pesquisar o aplicativo, não é tipo assim, ó, nem tudo que tu vê na internet parece ser fácil. A pessoa olha ali, eu fiz 20 mil, acho que é fácil. Não, não é. Aí a pessoa tem que entender um contexto todo atrás, pesquisar realmente, ir a fundo. Mas a galera que viu os 20 mil, eu vou largar o aplicativo para fazer 20 mil, a galera tá sendo burra, porque ela tem que estudar. Tudo, tu vai largar num trampo onde tu tá estabilizado para fazer um aplicativo só pelo resultado das outras, pode ser uma ilusão para ti, porque o que dá certo para mim pode não dar para ti. Não, eu conheço pessoas que começaram a trabalhar no aplicativo para ter uma liberdade financeira e quando foram lá trabalhar no aplicativo não gostaram, não foi para elas, entendeu? Então eu acho que a galera tem que saber separar, porque não é o Diego no volante que fez 20 mil e vai dizer para ti fazer 20 mil. Cara, para fazer 20 mil foi um mês só, eu tentei outros, não consegui. Não, tudo tem que dar certo. Cara, nós estamos falando de 5 mil reais por semana, em média, pelo menos, na verdade. Tá, ok, são 31 dias no mês de agosto, não tem feriado, de repente tu pode fazer um pouquinho, mas é 5 mil reais. Cara, para fazer 3 hoje, eu trabalho 12 horas por dia, pelo menos 6 dias por semana. Para fazer 3, é a minha realidade. Agora, para fazer 5, eu não consigo me imaginar fazendo isso. Por isso que eu te perguntei qual é o segredo, entendeu? Só que assim, ó, eu quando fiz os 20 mil, além de tudo dar certo, tinha uma sacada que como eu dominei a 99... Ah, tá, as promoções. Exatamente. Tá. As promoções aqui no Sul, poucas pessoas faziam, quase ninguém fazia. Hoje todo mundo faz. Só que lá atrás, quando eu estudei o aplicativo, eu sou muito assim, eu entro no negócio, eu quero estudar como funciona, eu não gosto de estudar. Mas para mim ganhar mais, para mim sair na frente, eu tenho que estudar. Estudei o aplicativo, entendi como funciona o 99, entendi as promoções, então eu fiz o cálculo que 5 mil eu fiz de promoção. Tá, eu ganhava R$1.000 toda segunda-feira. Tá, mas mesmo assim, ok, tu não pode tirar o teu mérito porque tem 5 mil de promoção. Porque tu tem que fazer, né? Pra tu ganhar a promoção, são quantas? 300 e muitas corridas por semana, não é? Na semana era no mínimo 250 corridas. Cara, e a média subia pra 270, 280 na semana. 250, deixar o valor menor, são, sei lá, 40, 50 corridas por dia. Cara, isso aí na minha cabeça. Tá, eu já fiz 52 corridas, eu já fiz 48 corridas, mas assim, ó, em dias específicos, situações específicas, né? Isso é muito cansativo. Só que daí a minha preocupação é que daí tem muita gente. Só entrar aqui, ó. Pode falar, vou entrar no 99 aqui. Ah, ele vai mostrar. Porque muita gente não acredita, acha que é mentira. Eu posso mostrar? Claro, óbvio. Sem dúvida nenhuma. Abra e feche os olhos. Porque a internet tá aí, tem essa inteligência artificial, então realmente, infelizmente, existe muita falcatrua, né? É. E muita eu fui julgado. Ah, mentira, não tem como, não sei o quê. Cara, eu fiquei, acho, quase 3 meses provando meus resultados. Ó, tá aqui, eu fiz. Mostrando, eu te conheci no podcast, eu acho, Não, acho que, não sei se eu te conheci antes do Churrasco dos Guris ou no podcast do KM Livre. Não lembro o que veio antes, mas eu lembro que lá tu mostrou. Eu acho que foi no Churrasco dos Guris, eu lembro. Olha só, 20 mil. Ó, já tá tocando. Deixa eu desativar aqui. E já tá tocando. Que nervoso que me dá esse barulhinho, cara.
Passei um ano, sabia? Só fazendo 99, porque Bato, eu estive bloqueado na Uber, porque o erro do carro lá e tal. O pessoal aqui já sabe mais ou menos a história. E daí, durante um ano, eu fui meio que obrigado, né, a fazer 99, porque a Cabify tocava muito pouco naquela época. A 99 conseguiu derrubar a Cabify. Tu não pegou a Cabify, né? Não peguei. Não tem ideia do que era. Era boa? É? Então tá, vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu encostar aqui, pra gente poder mostrar para no mostrar com detalhe. detalhe, Para atrás aqui, nós estamos na rua Felipe Porque Oliveira. aqui comigo é assim, ó, o meu Instagram é tu matar a cobra e mostrar o pau. E mesmo assim eu mostrando... Não os precisa caras mostrar o pau, só mostra aí os ganhos aí, tá tudo certo. E mesmo eu mostrando os ganhos, daí depois vem, dorme no carro, não sei o que, entendeu? Ó, pessoal, vamos lá. 20 mil no mês de agosto, e se vocês forem ver aqui, ó, 5.251 de promoção. Olha quantas corridas eu fiz, 1.523 corridas. Aí um detalhe, eles mas pra te ter vazio tudo isso, tu pegou corrida ruim, olha lá o meu KM, 3,20. Sim, é que tu trabalhou só na curta, em geral... E nas promoções. Né? Em geral, a corrida curtinha, ela te paga mais por KM. Acho que aquele cara tá voltando ali de ré, porque reconheceu... Não, ele só passou a rua. Tá, mas ok. Mas enfim, vocês viram, tipo, mesmo assim, né? 5 mil de promoção, mas pra fazer, tem que fazer 280 corridas por semana. Né? Não é tu fazer 150, como eu faço, 180 corridas por semana e ganho R$500 de promoção toda semana. Não é assim. Mas, e por que não a Uber? Agora a pergunta. Cara, a Uber eu nunca tive oportunidade alta para falar, nunca tive medo de falar, eu sou bloqueado na Uber. Eu nunca fiz uma corrida na Uber. Tá bloqueado na Uber? Bloqueado na Uber. Não sabia disso aí. Achei que era por opção. Não, quando eu começo nos aplicativos... Acho que tu criou essa bandeira, assim, não, vamos fazer 99 e vão falar sobre 99 e essa vai ser minha bandeira. Eu acho que Deus, tudo tem um propósito, ele fez as coisas acontecer. Não, na verdade eu que errei, não vou botar a culpa em Deus, né? Mas isso aconteceu de eu ser bloqueado na Uber e começar a fazer 99. Mas como é que eu fui bloqueado na Uber? Quando eu começo nos aplicativos, que eu queria começar a trabalhar, eu tinha um Fiesta 2014 e não pegava na Uber. Meu despachante falou assim, Diego, altera o teu documento do Fiesta de 2014 para 2016 e tu vai conseguir trabalhar na Uber. Fiz a conta, no outro dia eu fiz essa alteração, fui bloqueado. Daí eu tentei lá na Uber, falou que não tem como, né, que eu que errei e tal. Então com isto, eu tive a opção da 99, porque a Uber sempre foi a mais falada, a mais conhecida, é a primeira do mercado, então tem pessoas que fazem 99 e falam que é Uber, né? Sim. Então eu fui direto na Uber também. Os teus passageiros não ligam pro fulano que tá esperando eles. Cara, acabei de entrar no Uber. E a 99, né? E ele não só faz 99. E aí eu fui bloqueado na Uber, então não tem uma corrida na Uber, e daí desde então eu fiz a 99, só que daí eu entendi a sacada. Por que eu cresci tanto nas redes sociais? Primeiro, 99 muito mal falada, ninguém fazia 99 e ninguém tinha grandes resultados que aparecia, porque tem muita gente que tem resultados até melhor que eu. O Alan que teve aqui contigo, cara, o cara é histórico ali, entendeu? Tem muita gente que tem resultado muito grande, mas ninguém que aparecia com grandes resultados na internet. Foi o que eu entendi. Ninguém faz 99, ninguém entende as promoções. Vou focar nisso daqui, vou crescer meu Instagram aqui, porque eu tava navegando num bar aberto. Enquanto existe 10 influenciadores falando da Uber, existia eu aqui falando da 99. Tá, então vamos fazer uma compilação até agora. Então tu começou com os aplicativos, tu pegou a 99, tu focou pra fazer esse conteúdo aí, tu ganhou investiu na promoção do teu canal, ganhou um monte de seguidor, um bando de seguidor, e agora tu já tá ganhando dinheiro na internet? Cara, ganho dinheiro na internet já... Em agosto ali, depois dos 20 mil, eu já comecei a ganhar. Então eu tenho a rentabilidade com o meu grupo VIP, que é uma galera que quer aprender. Como é que funciona esse grupo VIP? Cara, o grupo VIP é assim, a gente tem ADMs que tem um resultado acima de 10 mil reais mês. Então ADM do Uber, da 99, do InDrive. E a gente ajuda aquela galera a faturar R$500 todos os dias. Mas, tipo assim, vai ter um resultado durante um mês 10 mil, porque faturar R$500 todos os dias não é na segunda, na terça, na quarta, na quinta. É a tua semana, o teu mês, fechar uma média de R$500 por dia, porque a gente é um aplicativo, a gente sabe que a gente vai sair pra rua e vai dar tudo errado. 3 mil por semana. Se tu considerar 6 dias trabalhados para dar um dia de folga, 3 mil por semana. Essa é a minha meta na minha cabeça. Exatamente, só que assim, ó, tem muita gente que entra lá e sabe trabalhar. Mas qual é a diferença do grupo VIP? Lá a gente não reclama, mano. A gente sabe que o movimento é uma merda, que as corridas estão ruins. A gente sempre é positivo. Cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E essa energia
que um motiva o outro, é que dá um grupo VIP já existe mais de 5 meses, que dá um engajamento, que a galera gosta de estar ali, entendeu? Porque tem às vezes que tá indo embora com 300 pila. Hoje não tô meio Amanhã ruim. tem que buscar 50 pila. Aí chega o cara ali, 500 pila. Aí chega outro 600 pila, o cara, não vai embora com 300 pila. Já vai aquele negócio da competição, entendeu? Sim, E aí é bom para todo mundo. Então hoje é isso, o Grupo VIP te ensina a trabalhar dicas, estratégias, né? A gente tem nosso churrasco mensal, onde Isso é o a gente se WhatsApp? encontra no WhatsApp, tudo no WhatsApp, e tem um grupo Telegram que tem aulas com dicas, estratégias, Né? pronto, Então, o cara ver o vídeo, então né? tu tá investindo nesse conteúdo aí na internet é como se fosse uma mentoria, um acompanhamento em tempo real, né? Exatamente, né? Tá, Então, isso aí já tá te dando uma grana. isso aí já me dá uma grana, Deus, lá do início, né? Uhum. Então, ali hoje a gente tem uma média de 40 pessoas pagando 100 pila, dá 4 mil no mês, né? Opa, É um valor interessante, né? interessante. Depois do Grupo VIP, eu também tenho a parceria ali com a Agiliza, de carro, que foi a minha É primeira. a Agiliza a tua locadora? A Agiliza é minha locadora. Essa do BID? Não, essa do BID é meu. Ah, tá. Mas eu continuo divulgando Tu ela divulga ainda. a Agiliza, mas tá andando roda. O BID é teu? O BID é meu. Ah, show de bola, parabéns. Achei que tu estivesse alugando. Não, esse Achei é que tu meu. estivesse alugando do rapaz aquele lá que tava na... Do Júnior lá? Isso, Júnior. Não, esse aí é meu. E aí, o que acontece? Aí a Agiliza, minha locadora principal, que a gente iniciou lá no início, lá, eu fui atrás. Eu lembro que tu tava com um carro black, pode ser, não? E tive com a Tracker, com a Kicks, com deles. um HB20, com um Onix LT. Então eu rodei com alguns carros deles lá para gerar conteúdo e tudo mais, né? Aham. E aí quando eu comprei o meu carro, conversei com eles, né? Porque lá eu pagava quase nada no carro. Uma mixaria ali, né? Para divulgar. E aí a gente acertou valores, me deram os valores ali que eu pedi e tal. E a gente tá junto aí, quase há um ano. E uma dica, eu acho que tem influenciadores que te seguem, né? Os influenciadores têm uma neura que os caras têm que chegar neles, as empresas têm que chegar neles. Se tu quer investimento, tu tem que chegar nas empresas. Todas as minhas parcerias, Essa eu dica é fui pra atrás. mim. Todas as minhas parcerias, eu fui atrás. Obrigado, Diego. Entendeu? Essa dica é pra mim. Porque, cara, eu fui atrás quando tinha 20 mil seguidores e tal. Ó, eu tenho meus números, tenho aqui, gostaria de fechar contigo, vou te ajudar nisso, nisso e nisso. Porque se eu não fosse atrás, talvez eu não teria Agiliza, Não, com certeza. não teria várias, porque daí Agiliza. E eu falei assim pra minha esposa, amor, olha só, vou procurar locadora pra ter parceria. Eu entrei em contato com vários, Krakow, com a Agiliza e tal, e a Agiliza tava olha só, a Agiliza tava procurando um influenciador. Ele chegou lá, bateu na porta. E eu cheguei lá. Ela E tu já parou analisou teu currículo. Tá, acho que isso aqui se encaixa. Exatamente. Aí tu já parou para pensar que às vezes as empresas estão nos procurando e a gente está procurando elas, só que às vezes a gente não bota a cara para conseguir a nossa parceria. Ah, com certeza. Então eu tenho lavagem, eu tenho almoço, tudo que eu vou atrás. Sim. Agora eu tô com umas ideias de novas parcerias, eu vou atrás e vou Tu tá com uma conversar, lojinha no carro também, né? Tem a lojinha de carro no de perfume, que, cara, vende muito bem. Tipo assim, Tu tá divulgando a lojinha também ou tu só usa ela pra vender perfume mesmo? vendo perfume e divulga a lojinha também. E divulga os perfumes. Acho, tu ganha dinheiro de todos os lados. Mas eu fiz investimento. Eu acho assim, ó, uma vez eu falei no podcast que todo mundo interpretou de maneira errada. Eu te defendo, eu te Eu falei bem corrijo. assim, ó, os aplicativos Eu podem lembro te dessa deixar fala. rico. Eu lembro dessa fala. Eu falei pra viralizar também, Aham. um detalhe. Mas depois, Mas a internet- mas depois do corte eu falei assim, cara, motorista de aplicativo não vai ficar rico. Mas os aplicativos é uma porta de entrada para oportunidades que um dia pode te deixar rico. É, a internet no caso, tu tá te referindo à internet, né? Exatamente. O aplicativo não vai te dar rico, mas a internet pode te deixar milionário. Mas ele é uma porta. Sim. Para te aparecer, para te vender. É que na internet tu tem que ter um nicho, tu tem que ter um conteúdo, né? Do nada saindo gravando vídeo, mostrando a tua vida, ninguém vai te seguir. Exato. Agora, se tu tiver um conteúdo para entregar e um nicho para E quando tem autoridade no assunto, né? Pô, por que as pessoas me seguem? Porque eu tenho resultado. Se eu não tivesse resultado, as pessoas não iam me seguir. Entendeu? Então daí eu criei uma autoridade da 99, das dicas, das manhas, de resultado. E quando De Viamão. Exato. De Viamão, fazer dinheiro em Viamão. Entendeu? E quando eu comecei a te seguir, cara, foi por causa disso. Eu não acredito que o cara só trabalha em Viamão. Naquela época eu trabalhava só em Viamão. Porque, cara, bom, se tu é de lá, é uma buraqueira, né? É uma buraqueira. É uma terra, né? Exato. Um dia como hoje, por exemplo, tu vai para alguns bairros que tu acha que tu não vai sair por causa dos aclives, dos aclives, tudo em terra, tudo no barro, né? Exato, mas aí vem um negócio que é a estratégia que eu falo de
geolocalização. Eu sei que é geolocalização. Geolocalização é para chamar a atenção, porque todo mundo fala, não, é geolocalização, já engaja, né? É tu conhecer o percurso onde está trabalhando. Ou seja, eu moro em Viamão. Minha vida toda em Viamão. Eu sei onde é a rua boa, onde é a rua ruim, onde não dá para entrar, onde dá para entrar, entendeu? Então eu consigo desbravar em melhores ruas de Viamão. Tem alguns momentos que a corrida é muito boa, que tu vai entrar numa buraqueira, mas eu já sei onde eu vou entrar. É que nem aqui, tu trabalha em Porto Alegre, tu sabe onde se localizar. Sim. Entendeu? Tu vai ganhar mais dinheiro que quem não trabalha aqui. Então eu trabalho em Viamão, conheço Viamão, ninguém quer trabalhar em Viamão, onde eu desbravei. Só que daí aconteceu um negócio que veio contra mim. Quando eu comecei a trabalhar em Viamão, ganhar dinheiro em Viamão e falar, não, trabalho aqui, mano, tinha dias que tinha fila de Uber lá. Aonde? Em Viamão. Tinha gente vindo lá de Porto Alegre pra trabalhar aqui. Cara, tem os prints, áudio, passageiro falando... por isso que ficou bom trabalhar em Porto Alegre, tanto puxou uma turma pra Viamão. Mano, sério mesmo. Daí eu falava, galera, olha só, não é Viamão que te dá dinheiro. Tu pode ganhar dinheiro em várias localidades. Daí eu dei o exemplo do Alon. O Alon trabalha lá no São José. Sim, cara. É ruim, é lombado e tal. Mas ele periferia, cara. Mas Periferia ele a gente... e desbrava lá, entendeu? Eu gosto de trabalhar aqui, onde a gente está agora, bem no meio do travesseiro. E aí o que aconteceu? Estamos na Bela Vista, Nilo Peçanha, passando a Carlos Traem agora. E aí o que aconteceu? A galera começou a vir pra Viamão, que não tava tocando corrida, eu fui pra Porto Alegre. E comecei a ganhar dinheiro no Porto Alegre. E aí gravar, tô aqui na Santa Teresa, agora tô aqui, tô ali e tal, entendeu? Porque a galera tem uma neura que se tu ganha dinheiro em Porto Alegre, a galera vai ter que viajar não sei quantos quilômetros pra ganhar. Não, cara. É tu conhecer a região, aquela tua região tem que ter uma demanda. E se ela tiver uma demanda, tu conhecer bem ela, tu vai desbravar mais de quem não conhece. Exatamente. Entendeu? Eu acho perigoso assim, ó, trabalhar em cidades dormitórios. E Viamão não é o caso, tá? Viamão não é cidade dormitório, tem uma vida própria em Viamão. Por exemplo, cidade dormitório, bons ouvidos para isso, tá? Sapucaia do Sul, Esteio, Cachoeirinha, tu vai lá para dentro de Novo Hamburgo, lá no fundo de Novo Hamburgo, cidades onde as pessoas, elas não estão ali, elas estão trabalhando ou nos centros de Novo Hamburgo, São Leopoldo, ou, na sua grande maioria, Porto Alegre, né? E daí tu chega nesses lugares aí em dias de semana, tu não tem o que fazer. Exatamente. Já Viamão não, Viamão tu consegue se virar, até porque é do lado, bom, eu sempre vou puxar a brasa para Porto Alegre, mas Viamão é colado em Porto Alegre, mas a grande questão, na minha opinião, a grande dificuldade para trabalhar Viamão é buraqueira, né, cara? Buraqueira. Na verdade, onde eu moro, onde eu trabalho, é do lado da agronomia, é 1 minuto da agronomia. Eu moro e trabalho na Santa Isabel. Ah, tá, na parte boa de Viamão. Na parte boa de Viamão. Então tem a Viamão lá pro CRAI, aqueles lados de Santo Onofre, que é horrível de trabalhar. Sim, o lado de lá, quem vai é tudo terra, né, cara? Exatamente. E o centro paralelepípedo dos anos 30. E aí o que eu digo? Se tu não conhece, se tu não sabe, eu vou trabalhar em Viamão, tu não tá trabalhando onde tu tá trabalhando buraqueira achando que tá trabalhando. Então por isso que tu tem que conhecer. Tu tem que conhecer a cidade. Exato, é a mesma coisa em Porto Alegre. Tipo, tem lugares que em alguns horários é impossível trabalhar, ou pela tranqueira, ou porque não tem corrida, ou porque tem buraqueira também, enfim. Exato. E se a gente pegasse a Viamão, a buraqueira, beleza, eu concordo, isso eu não discordo, não tem como dizer que não. Mas tem vários lugares de Porto Alegre que é pior que Viamão. Vai pegar lá Santa Teresa, mas lá em cima naquelas quebradas, naquelas vielas. Vai pegar ali Bom Jesus, as ruas curtas, vai pegar São José. Tem vários lugares que é tão ruim quanto Viamão. Mas se tu saber trabalhar, tu sabe onde tu vai pegar a corrida e onde tu não vai pegar a corrida, né? Então acho que isso é muito... E outra coisa que a galera me pergunta muito, porque me segue muita gente de fora, Sapucaia, São Leopoldo. As pessoas falam assim, Diego, como é que eu ganho dinheiro? Aqui não toca. Mano, tu já respondeu isso aí, não toca, vem pra Porto Alegre. Já respondeu, é isso que eu falo, cara, tu respondeu a tua pergunta. É isso aí. Se aí não toca, vai pra onde toca. Não. Ah, mas é muito longe. Ah, cara, aí não tem muito o que fazer, né? Ou tu vai fazer o que a tua demanda manda ali, porque às vezes as pessoas têm que saber assim, ó, onde eu moro, quanto que é o cara que em média faz? 400, beleza? Não vou me comparar com o cara que faz 600 e onde tem demanda. Que são realidades diferentes, com né? Com certeza. Tu tem que estar onde tá o passageiro, cara. Exatamente. A hora que ele tá, tem que estar onde ele está na hora que ele estiver lá, né? E aí, entendendo essa dinâmica, não interessa o CEP. Tu vai ganhar dinheiro, tu vai trabalhar, tu vai ter corrida, tu vai ter trabalho. E o YouTube, Diego, tu já... Cara, tu tá meio que ali, vai. De vez em quando aparece um short teu lá, daí não tem...
O YouTube eu não tenho constância. Tu tem que ter pelo menos uma coisa ali definida, até pro teu público te acompanhar, né? Mas o que eu tô fazendo agora, né? Já faz ali quase um mês que eu tô mais frequente no YouTube, que eu tô replicando o meu vídeo no Instagram, no TikTok e no Shorts do YouTube. Tu posta a mesma coisa, o mesmo conteúdo nas três redes. Nas três plataformas. Aí o TikTok a gente já tá quase 4.000 ali, o YouTube ainda fraquinho, quase 600 seguidores, né? Mas... @Diego no Volante. Quando eu subir esse vídeo aqui, eu vou te colocar como colaborador. Daí no dia lá que for o caso, eu te oriento como tu faz para tu compartilhar ele, para que ele apareça no teu canal. Isso caso tu tenha interesse, claro, né? Daí certeza. quem acessar o teu canal lá vai aparecer na aba Collabs. Esse vídeo vai aparecer na íntegra, daí o pessoal vai clicar ali e vai ver. É o vídeo que vai estar postado por mim, mas nós dois canais, no caso, vão distribuir esse conteúdo. @Diego no Volante, todas as redes. Todas as redes. Barbado, tu conseguiu fazer o mesmo arroba pra todo mundo. Pra todo, porque Diego no Volante não tinha ninguém. Quando eu comecei Eu perdi o Diário de um Uber do Instagram, por causa do... Aliás, eu nunca tive. O Diário do Uber existe, é uma conta com 4 seguidores lá de BH, e nunca teve movimentação nenhuma. Já cansei de mandar mensagem pro cara, e nunca me respondeu. Provavelmente alguém um dia criou e esqueceu, e tá lá perdida. Eu tinha Diário de Uber, eu perdi. Eu sei como que é essa conta aí. Não sei se dá pra falar aqui, mas depois no privado. Depois tu me diz, eu buscar no Instagram o Diário de um Uber, porque não tem movimentação. Isso aí dá pra resolver. E aí, família, daí eu consegui botar mais. Quando eu comecei ali, eu queria criar um nome pra mim, eu vi... É legal, Diego no Volante, eu gosto. Mas é isso aí que eu fui vir assim, qual é o nome que eu vou colocar? Aí eu ia colocar Diego Drive, aí eu botei Drive vários. Tem um monte, Diego da 99, não, daí eu pensei assim, se eu botar Diego da 99, eu vou me vincular somente com a 99. Eu tô vinculado a Uber, não tem jeito. E posso perder outras oportunidades. E aí eu comecei a colocar no chat GPT. Foi ele que te ajudou? Daí eu falei assim, volante, Diego no volante. Não, por favor. O arroba perfeito. Entendeu? Não tem como esquecer, é fácil de lembrar e combina com de o nicho, assimilar, entendeu? claro, com certeza. Exatamente. Perfeito. Eu perdi o Diário de Uber Poa que eu tinha antes, porque teve uma época que é o Instagram derrubou um monte de conta que tinha Uber, a palavra Uber na descrição, né? Eu acho que foi a Uber que solicitou, sei lá. Sim. Vários perderam, né? E daí só que eu perdi também a conta. Ela foi bloqueada, na verdade. Depois eles me devolveram a conta. Uns 3 meses depois eles me devolveram a conta. A conta do Instagram. No Instagram, Diário de Uber Poa que eu tinha antes. E daí... Só que daí eu criei outra, que é essa que eu uso hoje, que é Diário de Uber Oficial. Eu tenho o pavor do oficial. Mas, enfim, foi o que apareceu na época. E hoje ela cresceu e tal, e tá orgânica e tá tudo certo. Só que daí tá diferente do YouTube, né? Só que quando eu criei de novo o Diário de Uber Oficial, eu não sabia que motivo era a palavra Uber. E criei de novo, mas daí nunca tive problema. Daí tá, foi só essa vez aí. E até hoje tá lá e tal. Mas sempre, desde a primeira vez, quando eu criei o canal, eu tive a ideia... do Instagram, no caso, que no YouTube é Diário de Uber e tá tudo certo. Mas eu procurei o Diário de Uber no Instagram, mas tem esse perfil lá de BH, que não tem movimentação nenhuma, não tem publicação nenhuma. E a última vez que eu vi ele tinha 4 seguidores, eu mandei mensagem pros 4 seguidores, inclusive pro cara, nunca ninguém me respondeu. E daí eu não descobri de quem é, e eu poderia ter ido no Instagram pra ver, mas não fui atrás disso também. Porque daí também, se tu conseguir resolver isso, tu altera teu nome ali e já era, na hora. Sim, pra alterar. O cara não tem minuto de sossego, é o Jonas Chuquel. Esse aí é o seguidor, tu viu o adesivo ali, né? Do Billy D. Ele é meu vizinho, mora ali na Cavalhada. Outro dia ele tava no churrasco dos guris. Tá aí aquele podcast lá, cara, tu jogou 2, 3 episódios e nunca mais. Cara, o podcast foi bem ali na virada do ano, né? Na virada do ano, um pouco antes ali da virada do ano, né? Era bem no mês de dezembro, se eu não me engano. E eu gravei ali com o Marcelo e com o Diegão. E com ela? E com ela, Mas o Diego tu não publicou? O Diego não publicou. Só no Instagram os cortes estouraram ali, não coloquei. Porque a questão ali de editar pelo celular eu achei muito demorado. Não tem que editar, cara. Aqui, ó. Aí depois a gente conversou lá, tu me deu as mortas e é um projeto... Tu tem que colocar uma capinha, tu tem que colocar um título, tu tem que pesquisar as hashtags, tu tem que fazer uma descrição, mas isso aí tu faz padrão, né? Exato. Uma vez só. Depois tu vai lá e tu... É que tá. Tem gente que vai dizer assim, não, tem que editar sim, ok, eu aceito que tem que editar.
Mas é que depende daquilo que tu quer entregar. Tu quer um negócio profissional, realmente vai demorar uma semana pra fazer. O Diego reclama, mas demora muito tempo pra fazer uma edição. Pois é, mas aí tem que pensar sobre isso. Eu tô largando 3 episódios por semana, por exemplo. E não gasto R$1, um minuto com edição. Porque eu só subo. Que nem tu falou ali, eu acho isso aí muito top, né? E aí eu parei de fazer ali por causa dessa questão, porque, cara, eu faço tudo no meu canal. Eu edito, eu vídeo, eu posto, eu tô gravando com parceria, eu tô correndo, entendeu? Então a minha vida, ela é muito corrida. É muita tarefa, cuidar de grupo VIP. Eu tenho um grupo free também lá do WhatsApp, tem quase 700 e poucos seguidores. Não, contatos dentro do grupo free, né? Então, tava sendo muito trabalho e eu tive prioridades. Qual é a minha rede principal hoje? O Instagram. O Instagram. Porém, o Instagram ele não te monetiza. Mas o que ele te dá de visibilidade para parcerias é um retorno mais rápido, né? Uhum. Então, eu decidi que eu não ia conseguir dar conta disso, sabe? Sim. Nesse momento. Mas eu entendi. Tu deu a prioridade pro Instagram e tu tem a tua razão, tá tudo certo. Só que eu acho que tu poderia continuar com o podcast também, cara. Eu acho que dá pra fazer fazendo uma edição. Não sem edição, mas é só a minha opinião, né? Não, mas sabe que depois que a gente conversou lá, a gente trocou aquela ideia e tu mostrou uma facilidade. Onde eu tava vendo dificuldade. Qual? Entendeu? Que era assim, eu falei, não, eu tinha que editar o vídeo, subir, demorava. Então, não, eu faço isso, subo pra cá, faço, já tá pronto. Foi rápido. E ser rápido, pra mim, hoje já é melhor. O que eu fiz aquele dia foi só uma compilação. Eu não fiz edição nenhuma. Eu fiz o que o pessoal chama de renderizar, que é juntar todos os takes e criar um arquivo único, né? Que é a única coisa que eu faço, na verdade. Exato. E aí já me trouxe mais uma facilidade de fazer o negócio, né? Então aí eu já tô pensando em voltar a fazer. Também não tinha câmera no carro, agora eu tenho câmera no carro, fica mais fácil, né? Porque é bom a gente ter referência. Eu falo eu tô fazendo um podcast aqui. Eu lembro quando eu larguei a ideia, tu me chamou na mesma cena, eu achei legal e tal, não sei o que, tu te importa? Como assim eu me importo? Eu só quero que tu faça podcast. Porque é bom ter referência, é bom o cara se comparar, é bom o cara ver, e a gente vai falar na teoria com pessoas, com as mesmas pessoas, né? Da mesma maneira que o KM Livre, hoje ele tá parado, mas eu já falei com o Marcelo, conversamos com o Marcelo, e diz eles que estão se reestruturando e vão voltar em seguida, porque eu tô sentindo falta né? Com certeza, é muito da voz pra nós, cara, pros meus inscritos aqui. Tu é influência digital e tal, e tu tem todo o teu público também, mas a grande maioria dos meus convidados até agora são o cara do dia a dia que tá aqui, que se identifica com o canal. Exatamente. E dá voz pra esses caras. Isso é muito legal, trocar essa experiência e ver feedbacks positivos, acho que essa é a ideia de um podcast, né, cara? Exato. E que é uma curiosidade minha, eu achei muito triste. Quando eu vi teu vídeo, já falei, olha aqui o que o Daniel fez, achei top, vou falar com ele. Da onde vem queria fazer o podcast com a galera aí no carro, da onde vem essa ideia? Isso é uma pergunta? Isso, uma pergunta, da onde vem essa ideia? Cara, porque assim, o meu vídeo original são vlogs, né? Sim. Então, assim, desde que eu faço conteúdo, eu faço vlogs contando meu dia a dia de trabalho. E por algumas oportunidades, eu já falei com passageiros dentro do carro, ao longo do vlog, né? Porque surgiu o assunto, não sei o que, daí gravei e mostrei. E eu sempre tive essa coisa de querer gravar pessoas junto comigo. Sim. Porque é legal tu ter a troca assim, essa troca. Porque às vezes eu tô falando com a câmera e eu só vou ter o resultado daquilo que eu falei num comentário amanhã. Sim. Então tu precisa desse feedback, né? É bom tu ter esse feedback. Tá, dito isso, já tive lá atrás, quando eu criei um clube de membros no YouTube, eu já joguei essa ideia de trazer o pessoal pra cá, os meus membros, pra trocar e gravar. Gravei mas ainda dentro dos vlogs, né? Ao longo do dia, o cara chegava aqui, sentava 10 minutos e a gente conversava parado. E daí, desde então, eu tenho pensado sobre isso, cara. Seria legal gravar com o cara e tal. Daí eu comecei, eu conheci o canal de Carona com Gamba aqui de Porto Alegre, que o cara é jornalista esportivo. Hoje ele tá na Band, se eu não me engano, mas ele tava na Gaúcha um tempo atrás, e ele grava dirigindo para as ruas. Claro, uma edição dele tem 3, 4 câmeras, não sei o que, todo um estúdio que é outro conteúdo. De inspiração. De inspiração, exatamente. E daí, quando eu comprei essa câmera aqui, que eu percebi que eu tenho uma imagem perfeita da frente do carro,
Eu disse, tá, não me falta mais nada, agora vamos começar a gravar. Larguei a ideia num vídeo lá, e o pessoal comprou a ideia, já veio meia dúzia querendo participar, então vamos começar. E começamos, assim, foi de um dia para o outro, cara. Comecei e começou. Então aí já estão quase 35 ou 36 episódios gravados já. Top, né? Vai, em 3 meses. E eu não pretendo parar, cara. Não pretendo parar. É assim, cara, eu vou te dizer bem sincero. O cara que não desiste e persiste, uma hora o jogo vira. Uma hora certa. Entendeu? Porque se eu te perguntar agora quantas coisas tu já começou e parou, e se tu não tivesse parado hoje, qual vida tu estaria? Às vezes a gente começa uma faculdade, um emprego novo, uma academia, e a gente desiste no meio caminho. O cara que desiste vai ser sempre um fracassado, ele vai Sem perder. dúvida, sem e dúvida. O cara que focar na ideia, no projeto, um projeto top que tu tá fazendo, e tu não desistir, uma hora o jogo vai virar. Pode demorar 1 ano, 2, só que quando virar tu vai dizer assim, ó, valeu a pena o esforço, valeu a pena não desistir. Valeu a pena. Exatamente. Então, se eu poderia dar um conselho, cara, não desiste dos teus sonhos, dos teus objetivos, foca, coloca a tua fé, seja ela qual for. Se tu não desistir, uma hora vai dar certo. E uma dica, eu vou aproveitar o Diego, que ele me trouxe isso agora, essa ideia. Agora não, né? Essa questão. Como motorista, tu não vai ser rico, tá? Como motorista de aplicativo, tu não vai ser rico. Mas tu pode se tornar milionário na internet. Eu acho que hoje a internet ela é o caminho, né? Não é que nem carro elétrico, já não é mais o futuro, é o presente, né? É o presente. Então fica a dica, meu bruxo. Tu tem qualquer tipo de habilidade, qualquer tipo de interação com a câmera aí, ou com o celular, ou com o raio que o parta, acha teu nicho, acha teu produto aí e começa a divulgar. Faz alguma coisa, porque... né? E se eu pudesse dar uma dica para vocês agora também, vai contigo. uma dica muito importante, principalmente se tu é motorista de aplicativo hoje, a gente sabe que o nosso trabalho é muito estável, muito volátil, uma hora tá bom, outra hora tá ruim. Tenha uma fonte de renda, 2, 3, para te trabalhar mais tranquilo, entendeu? Para momentos ruins no aplicativo, tá ganhando dinheiro de outro lado. Porque se tu viver só disso, uma hora tu vai te apertar, talvez tu vá largar o aplicativo. Se tu tiver mais fontes de renda, tu vai estar mais estável. É isso aí. Faltou num dia, tipo, hoje não consegui trabalhar com o aplicativo, porque meu carro estava na revisão, o cara tem uma outra fonte de renda, vai fazer outra coisa aqui. Exatamente. E a internet está cheia de oportunidades de todos os lados, então fica a dica, eu comecei a influenciar esse pessoal aí, criei perfis profissionais nas redes sociais, ache o seu nicho, o seu mercado, seu mundo e comece a trabalhar com isso. Não dá bola para parentes não e já amigos, porque no início é os que não vão te apoiar, mas depois que tu começar a ter resultados, vão dizer como te conheceu, quem tu é e tal, entendeu? Porque no início, eu sempre fiz minhas coisas contando com meus amigos, com meus parentes. Eram os primeiros que zombavam, não apoiavam, riam. Depois que eu botei na minha cabeça, eu não vou fazer mais nada contando com amigo, com parente, as coisas começaram a dar certo na minha vida. É só umas âncoras, né, cara? Exatamente. E bons ouvidos pra isso, às vezes são âncoras. Exatamente. Ou às vezes só não acredita naquilo, né? E daí te seguram. E como eles são umas pessoas influentes na tua vida, tu começa a te questionar. Tu tá certo na ideia, mas tu recebe, eu acho que não vai dar certo. Filho da puta! Aí tu começa a te questionar. Até dentro do estacionamento do Carrefour, o cara consegue ver carro filho da puta. Rateando, né? Então é isso, Diego, é isso, pessoal. Estamos chegando aqui, já vou devolver o Diego pro vídeo dele, que tá ali paradinho esperando. E, Diego, queria te dizer que foi um prazer te receber aqui no Moisés. Eu tenho me inspirado em muitas situações, principalmente em relação à internet, né? Porque, como eu te falei antes, né, nós temos coisas em comuns, um motorista de aplicativo, 99 não tem nada de comum nisso, mas a internet com certeza. Sim. Então eu tenho te acompanhado, tenho visto o que tu tem feito aí, eu acho que tu tá no caminho bem bacana aí para ter sucesso. E obrigado por ter compartilhado essa hora conosco aqui, né, comigo, com os meus espectadores. E é isso, como tu diz, marcha, né? Marcha. Eu vou te agradecer aí essa oportunidade, tu, como eu falei, é referência, é no início. Eu gosto de estar pessoas numa vibe parecida, que querem crescer. E foi legal aí trocar essa ideia, né? E vamos pra cima, precisar de mim, tamo junto e marcha. Grande presença. Valeu então. Tu larga pra cima deles. Eu vou ter que mudar o bordão agora, porque outro dia eu até falei sobre isso. Tu vai largar pra cima deles e eu finalizo aqui. Aqui. Pra cima deles. E beijo nelas. Vai, Moisés!